Amém, pessoal? Agora vamos para a palavra de Deus? 1 Reis, capítulo 13. É um resumo da mensagem que eu preguei durante a semana. Preguei quarta, preguei sexta e voltamos hoje, mas com novas revelações. Primeiro livro dos Reis, o capítulo é o capítulo 13. E o versículo, pessoal, é o versículo 1. Primeiro livro dos Reis, capítulo 13, versículo 1. Vamos começar aqui? Depois nós continuamos. 1 Reis, capítulo 13, isso, versículo 1. A palavra do Senhor nos ensina assim, ó. E eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto do altar para queimar o incenso. Vou ler novamente o versículo 1. Eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto do altar para queimar o quê? Incenso. É o que eu preguei essa semana, mas claro que tem novas revelações. A Bíblia diz que por ordem do Senhor, um homem de Deus saiu de onde ele estava e veio até o altar onde Jeroboão estava. Eu falei essa semana, repito agora, nós temos que estar muito atento às ordens do Senhor na nossa vida. Qual é a ordem do Senhor para você? Qual é a ordem do Senhor para mim? Você que está me assistindo, qual é a ordem de Deus para você? Quer dizer, para cada um Deus deu uma ordem. A Bíblia diz que por ordem do Senhor. Esse homem saiu e foi até o altar de Jeroboão. Será que eu estou obedecendo a ordem do Senhor? Já vou voltar aqui, Jonas capítulo 1. Você quer ver? Voltamos um pouquinho. Jonas capítulo 1. Se você for, pastor, como que eu faço para achar Jonas? Vamos lá para o Novo Testamento, que é o livro de Mateus, né? Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, é só você voltar. Antes de Mateus é Malaquias, é só você vai voltando, tá bom? Zacarias, você vai voltando. Ageu, estou voltando aqui com você. Sofonias, Abacuque, Naum, Miqueias e Jonas. Jonas capítulo 1, no versículo 1. Fique atento à ordem do Senhor. Jonas capítulo 1, versículo 1. Ó, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu aonde? Até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, diante da face da onde? Me ajuda, ele está debaixo da ordem de Deus? Não. O Senhor apareceu para Jonas e falou: Jonas, sai daí onde você está, vai até Nínive e prega a minha palavra. O pecado lá está muito grande. E vai lá e prega a palavra que eu te disse. O Jonas se levantou, mas não para ir aonde Deus mandou. Deus não perguntou para ele: Jonas, você quer pregar lá? Deus não perguntou: Jonas, é da sua vontade você ir para lá? Não, porque a ordem de Deus é para ser o quê? Cumprida. Deus falou assim: ô Jonas, o que você acha de você ir pregar em Nínive? O que você acha? Deus não perguntou isso para ele. Deus mandou: vai, diga glória a Deus, vai. Eu tenho que estar atento qual é a ordem que Deus deu para mim. Quando Deus me chamou para pregar, isso há 21 anos atrás, Deus não perguntou: você quer pregar? Deus não perguntou: você quer fazer a minha aula? Não, vai e faz. Amém? Porque quando você obedece à voz de Deus, o que você precisa, o Senhor supre a tua necessidade. Mas tem muita gente saindo. O Jonas não foi. O que ele fez? A Bíblia diz que ele se levantou para fugir diante da face da onde? Alguém foge de Deus? Não. Às vezes nós tentamos fugir. Quer dizer, é uma missão que Deus dá, é algo que Deus dá. Não, deixa eu fugir, vai complicar. Você quer ver? Olha o versículo 4, ó. Mas o Senhor mandou ao mar um grande o quê? Um grande vento. O Jonas está onde? No mar. Ele comprou uma passagem, ele pegou o navio que não ia para Nínive, ia para Tarsis, pegou aquele navio e partiu com o navio para Tarsis. Ele está no mar. Aí Deus mandou o vento no mar. Se Jonas não estivesse no mar, estivesse na terra, Deus ia mandar o vento à terra. Porque o problema não é o mar, é o navio. O problema é Jonas. Não adianta, irmão. Aonde nós estamos, os olhos do Senhor estão sobre? Meus olhos passam por onde? Por toda a terra. Não adianta se esconder. Eu costumo falar, já preguei isso aqui várias vezes. Aquele vento é uma pregação para Jonas. Você quer ver? Não precisa você lá não. Continua aí que eu já vou voltar. Salmo 104, verso 4. O que a Bíblia fala?
Ó, Salmo 104. Faz dos seus ventos o quê? Os seus mensageiros. Aquele vento era a mensagem. Jonas, você está indo no lugar errado. Jonas, não foi para Nínive, não foi para Tarsis que eu te mandei. Até que é Isaías 23, 14. Você quer ver? Isaías 23, 14. O que fala disso? Ó, já vou voltar em Jonas. Ó, uivai navios de Tarsis, porque é destruída o quê? Isaías já tinha falado. O Isaías já tinha profetizado que todo navio que saísse e fosse para Tarsis, a força do navio ia ser quebrada. Mas o Jonas entrou no navio que ia para onde? Para Tarsis. Não adianta. Eu não vou conseguir chegar no meu objetivo, eu não vou conseguir chegar no meu alvo se eu não obedecer à ordem de Deus. Se nós não obedecemos à ordem, não adianta, não vou ter saúde, irmão. Até porque Atos, lá no livro de Atos, a Bíblia diz que é o Senhor que dá o ar que respiramos. É o Senhor que dá todas as coisas. Às vezes fazemos como Jonas. Quer dizer, a Bíblia diz que a força daquele barco seria destruída. E foi mesmo. Salmo 104, versículo 4. Os ventos são uma mensagem. É uma mensagem. Quer dizer, é uma situação que eu estou passando. Aí eu tenho que entrar naquela palavra que nós pregamos muito no dia da Santa Ceia. 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois quem? O homem. Eu não tenho que ficar examinando os outros. Examina você. Eu não tenho que ficar examinando o irmão, a irmã. Se examina, irmão. Porque a gente é muito bom para examinar os outros. Ah, você está vendo? Olha o que ele faz. Ó, ele não presta. Olha o que ela faz. E o que eu faço? Presta. E o que eu estou fazendo está de acordo com a palavra? Um exemplo, eu sou o pastor aqui da Igreja da Graça. Ah, mas tem uma assembleia aqui, tem uma universal, tem uma batista aqui atrás. Não, aquela igreja batista ali está fazendo tudo errado. Quem sou eu para examinar a igreja batista? Eu tenho que examinar a minha igreja. Amém, igreja? Então o que acontece? Voltando para a mensagem, o Jonas, ele não está indo para o lugar certo. Vamos voltar lá. Jonas capítulo 1, versículo 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma grande tempestade. E o navio estava para o quê? Para quebrar. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus. E lançava no mar as fazendas que estavam no navio, para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou, e dormia o quê? Um profundo... Presta atenção, a tempestade está grande, diga glória a Deus, o vento está batendo, o barco está quase virando, as coisas estão se perdendo, e ele está lá no porão, dormindo o sono. Jonas não reage. Jonas não é aquele crente que levanta, eu vou fazer uma oração, eu vou invocar o poder de Deus, eu vou fazer que nem Elias, vou olhar para o céu, vou invocar Deus, Deus derrama fogo neste altar, para que todos saibam que o Senhor é Deus, que eu sou teu servo. Não, ele está dormindo. Jonas não tem reação diante da tempestade. Por que Jonas não reage? Porque ele não está debaixo da ordem. Ele não está fazendo o que Deus mandou. Quando a pessoa não faz o que Deus manda, a pessoa perde a reação. A doença chega, essa doença o médico já falou que é incurável. Não tem como eu fazer nada. Mas por que a pessoa age desse jeito? Porque ela está fora da ordem do Senhor. Porque a ordem do Senhor é uma só. Clama a mim e eu responder-te-ei. Não é Jeremias 33, 3? Clama a mim e responder? Você clamou? Não. Mas por que você não clamou? Está debaixo, está fora da ordem. Repara, aqui, vamos voltar no versículo 5, então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e deitou, e dormia o quê? Está todo mundo com medo de morrer, está todo mundo perdendo tudo, e Jonas está lá, sem reação nenhuma. Por que Jonas não reage? Ele está fora da ordem do Senhor. Ele está fora do que Deus falou. Aí alguém acorda ele, olha o 6, alguém precisa nos acordar. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: que tens dormente? Levanta e invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não que... Olha, as pessoas incrédulas, ô Jonas, levanta rapaz, olha a tempestade. Olha o vento que chegou, nós estamos perdendo tudo, Jonas. Levanta, você tem Deus. Eu creio no Deus de Israel. Então clama ao seu Deus, quem sabe Deus nos livra. Alguém precisou acordar, Jonas. Levanta, alguém precisou levantar, Jonas. Ô Jonas, sai daí, Jonas. Quer dizer, mas Jonas não tem reação. Você quer ver outro exemplo de alguém que não teve reação diante de uma luta? Vamos lá para 1 Samuel capítulo 17. Vamos lá, já vou voltar aqui. Olha aqui, quando você está longe da presença de Deus, o que acontece?
1 Samuel, pessoal, capítulo 17. Vamos aqui comigo. O versículo é o 10. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 10. Essa passagem nós conhecemos muito bem, é só um pedacinho para nós. 1 Samuel, capítulo 17, verso 10. E disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejamos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras dos filisteus, espantaram e fizeram o quê? O Saul é o chefe do exército de Israel. O Saul o que o Saul está fazendo? O Saul está dirigindo o povo de Deus, mas vai chegar uma luta. Um gigante se levanta de quase 3 metros, muito forte, com um escudo, uma espada. E naquela hora que o gigante se levantou, a Bíblia Sagrada diz que o gigante gritou, ele deu um grito: tem alguém para lutar comigo? Tem alguém para... E começou, conforme o gigante falou, gritou, a Bíblia diz que Saul e todo o exército se esconderam. Mas por que Saul não teve coragem de enfrentar o gigante? Por que Saul não reagiu para cima do gigante? Por que Saul não partiu para cima do gigante? Volta um pouquinho. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. 1 Samuel 16, 14. Vamos lá. Olha aqui, E o Espírito do Senhor se retirou de quem? Só que aí. Você está entendendo agora por que Saul não consegue reagir? Por que Saul ele não consegue ser cabeça? Lá em Deuteronômio a Bíblia diz que Deus, em Deuteronômio 28, a Bíblia diz que o Senhor nos chamou para ser cabeça e não cauda, para estar por cima e não por baixo. Por que Saul não consegue estar por cima? Por que Saul não consegue vencer essa batalha? Porque o Espírito do Senhor se retirou dele. Quem te dá força é o Espírito Santo. Amém? Quem te dá força é Jesus. Quer dizer, o Saul ele não consegue reagir, o Espírito do Senhor não está mais nele. Ele não tem poder. É a mesma coisa a pessoa que fica sabendo que está com câncer, uma doença que aos olhos humanos não tem jeito. O que a pessoa faz? Ela desaba, ela acaba com tudo. Não! A pessoa que tem Deus, ela segura a palavra, porque para Deus nada é impossível. Não é assim? Você reage. Você parte para cima. Eu sempre conto esse testemunho, eu já contei aqui várias vezes. Eu conto, lá, quando eu estava lá na Zona Norte, tinha uma irmã chamada Neuza na igreja. Eu nunca esqueço da irmã Neuza. Mulher abençoada. Um dia ela chegou na igreja, no culto de sexta-feira à tarde. Ela chegou de cabeça baixa, abaixou a cabeça, ouviu a palavra. Final do culto ela veio falar comigo: ô pastor, preciso falar com o senhor. O que foi? Pastor, eu fui no médico, fiz os exames e acusou que eu estou com câncer. E o médico falou que parece que o câncer já te espalhou. Aí eu falei: irmã Neuza, acredita que Deus é maior? E comecei a acompanhar o caso da irmã Neuza. Aí o que aconteceu? Ela voltou no médico. O médico, eu nunca esqueço, ela falou para mim: doutor Marcelo, ele era um judeu. Ele falou assim: olha, eu falei assim: tem que fazer uma cirurgia, tem que fazer a quimio e a rádio. E ela fez a cirurgia para tirar o tumor. O médico falou para ela assim, nunca esqueço o que ela falou para mim: olha, irmã Neuza, prepara a família, porque você tem poucos meses de vida. Nós tiramos o tumor, mas o câncer continua. Você tem pouco, prepara a família. A irmã Neuza chegou no domingo na igreja desabando. Só que aí, naquele dia, Deus tinha dado uma palavra que Davi enfrentou Golias e venceu. E aquela palavra segurou ela. E no final do culto ela falou assim: pastor, faz uma oração na minha cabeça, porque só essa palavra para me levantar. Falei: irmã Neuza, vamos vencer essa batalha? A senhora vence essa batalha, eu vou vencer essa batalha e o nome do Senhor será glorificado. Para encurtar a história hoje, a irmã Neuza está curada. Mas o que fez a irmã Neuza reagir? O que fez a irmã Neuza reagir àquela má notícia? O Espírito de Deus. Quando você tem o Espírito de Deus, você reage. Diga glória a Deus. Quando você tem o Espírito de Deus, você não consegue ficar parado. Quando você tem o Espírito de Deus, com todo respeito, a gente não consegue ficar na derrota. Por quê? Porque em todas as coisas somos mais que vencedores. O Saul, ele não consegue, ele não adianta. Alguém podia falar: Saul, você tem uma espada. Ô Saul, você tem um escudo. Saul, você também é grande. Saul, você sabe lutar, você é forte. Mas não adianta, ele perdeu a força maior. A minha força, a tua força, não é um escudo, não é uma espada, não é um terno, não é uma gravata, não é um microfone. A nossa força maior é Jesus. Quando você tem Jesus, você vence. Amém? Nossa força maior não é o escudo. Até que quando Davi foi enfrentar o gigante, o Saul falou: Davi, pega meu escudo. O Saul falou: Davi, pega essa armadura. O Saul falou: Davi, pega a minha espada. Davi pegou a armadura de Saul e vestiu, né? Aí quando Davi tentou andar, Davi falou assim: eu não consigo andar com ele. E Davi tirou aquilo, porque Saul está pensando que para Davi vencer o gigante, Davi precisa do escudo dele, da espada dele.
Davi precisava da presença de Deus. O que você precisa para vencer essa doença é a presença do Senhor. O que você precisa para ter uma direção é a presença de quem? De Deus. Amém, igreja? Por isso que o Saul, ele não vai conseguir enfrentar o gigante. Por isso que quando Davi se apresenta, Davi fala assim, você quer ver? 1 Samuel 17:32, vamos lá. Não tinha preparado isso aqui não, mas Deus sabe de todas as coisas. 1 Samuel 17:32. E Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra quem? Quem está falando isso é quem? Agora, olha a palavra de Saul. Porém, Saul disse a Davi, contra esse filisteu, não poderá ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra, desde a sua o quê? Olha a palavra de Saul. Quando Davi falou, pode deixar, eu vou lutar, Deus é comigo. Olha o Saul, não vai não. Ele é de guerra. Você é menino. Ele já venceu. Olha, esse cara nunca perdeu uma guerra. Quem é você? Olha o seu tamanho. Quem é você? Você nem nome tem. Nem teu pai acreditou em você. Quando Samuel foi ungir lá na sua casa, nem teu pai te apresentou. Só que Davi não tinha tamanho não, pessoal. Mas Davi tinha Deus. Você tem Deus. Amém? Talvez você fale, pastor, não tenho muito estudo, não tenho muita graduação. Só que você tem Deus. Quando você tem Deus, você ganha. Você vence. Mas por que Davi, ele fala isso? Aí a palavra de Davi, olha aqui, no versículo 37, disse mais Davi, o Senhor me livrou da mão do leão e a do urso, e ele me livrará da mão desses filisteus. Então disse Saul a Davi, vai-te embora, e o Senhor seja o quê? Quando Saul falou, Davi, você não pode vencer. Quando Saul falou, Davi, não é para você, me ajuda a pregar. Davi recuou. Davi ficou triste. Davi foi para cima. Não, o Senhor. Ele já me deu vitória sobre um leão. O Senhor já me deu vitória sobre um urso e vai me dar essa vitória também. Mas por que Davi fala dessa maneira, pastor? Voltando um pouquinho, 1 Samuel, continuando aqui, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. 1 Samuel 16, 13. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Quer dizer, hoje é a mesma coisa. Enquanto uns estão perdendo, outros estão ganhando. Saul perdeu? Davi ganhou. Hoje você veio aqui para ganhar. Amém? Tem gente que não quer. Tem gente que não quer. Você fala, marca um culto, uma reunião. Não, hoje eu tenho muita coisa para fazer, hoje eu tenho isso. Aconteceu tanta coisa. Você não quer. Quem quer, não, eu vou. Deus é comigo. Por isso que Davi fala dessa maneira. Davi tem um Espírito de Deus. Na hora que você tem o Espírito de Deus, você reage. Já vou voltar. Atos capítulo 17. Olha isso aqui. É muito sério, pessoal. Atos, Novo Testamento agora. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Vamos lá. O versículo é o 16. Atos, capítulo 17, versículo 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Versículo 17. De sorte que disputava na sinagoga com judeus e religiosos, e todos os dias na praça, com os que se apresentavam. E alguns filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam, quer dizer paroleiro, e outros parece que é um pregador de deuses estranhos, porque lhe anunciava Jesus e que mais? O apóstolo Paulo chegou numa cidade de Atenas. Quando ele chega lá, ele vê o povo adorando a um Deus que tem boca e não fala, a um Deus que tem olho e não vê, a um Deus que tem perna e não anda. As pessoas estão assim, diante desse Deus. O Paulo, quando olhou isso, Paulo ficou comovido, irmão. Paulo falou, não aceito, eles estão adorando um Deus de pau, eles estão adorando um Deus de pedra, eu não aceito isso. Aí tinha um lugar para pregar, e o Paulo começou a ir lá, eu quero pregar, hoje eu posso pregar, aí Paulo começou a disputar, aí teve um dia que deixaram o apóstolo Paulo pregar. Quando o Paulo chega para pregar, Paulo não perdeu tempo, ele falou de Jesus e da ressurreição. A maior mensagem da Bíblia é Jesus. Ele é o caminho, a verdade, quer dizer, ele é o caminho, coisa certa. Ele é a verdade, nele não tem mentira.
e ele é a vida. O apóstolo Paulo, quando Paulo começou a pregar, a pessoa, esse Paulo fala umas coisas estranhas. Esse Paulo prega uma mensagem estranha. Mas por que eles acharam a pregação de Paulo estranha? Porque eles estão acostumados com a idolatria. Às vezes, a palavra que nós pregamos, para muita gente é estranho. Alguém chega assim, pastor, eu fui diagnosticado com uma doença imortal. Aí você olha para a pessoa, você não dá nem muita coisa. Fala, a Bíblia diz que você já foi curado pelas feridas de Jesus. A Bíblia diz que pelas pisaduras do Senhor você já foi? Esse pastor é estranho. Esse pastor, um exemplo, vou dar outro exemplo. Você chegou na igreja todo fraco. Hoje eu estou fraco, hoje eu estou caído. A Bíblia diz, digo fraco, eu sou o quê? Rapaz, você está forte. Vou mandar aí. Esse pastor é estranho. Por que a mensagem é estranha? Porque eu ainda não tenho o Espírito de Deus. A Bíblia diz que a minha fé para o mundo é loucura. Amém? O que Davi está falando para Saul é loucura. Eu vou vencer o gigante. Você não vai não, Davi. O que Davi está falando para Saul é loucura. Mas o Davi teve um irmão chamado Eliabe. Quando Davi falou que ia vencer o gigante também, o Eliabe se levantou. O Eliabe falou, não, você não vai não. Vai tomar conta das poucas ovelhas. O que Davi está falando para Eliabe é estranho também. Irmão, essa palavra que eu estou pregando é estranho para muita gente, mas para nós é o poder de Deus. Alguém não vai acreditar. Alguém vai sair daqui e vai continuar, não, pastor, estou com o mesmo problema, estou com as mesmas lutas, estou com a mesma dificuldade. Não adianta, tem gente que é assim, tem gente que a mente já cauterizou, tem gente que não. Não, eu recebi essa palavra, eu vou tomar posse e hoje é a minha vitória. Amém? Então você tem que ver, o que Paulo está pregando, para muita gente é estranho. O que Paulo está pregando, você quer ver? Olha aqui no versículo 19. E tomando, o levaram a Areopago, dizendo, poderemos nós saber que nova doutrina é essa? De que falas? Paulo não está pregando doutrina não, pessoal. Que doutrina é essa? Que doutrina? A maior doutrina é a palavra de Deus. Não importa se vem de calça, se vem de saia, se vem com a unha amarela, alguém diz a unha vermelha, Satanás. Onde está isso? Se pintou a unha, se não pintou. Não queremos saber disso, não. Queremos saber do Evangelho. Não é verdade? Se está de terno, se está de gravata, se está de camiseta, se está... Não importa. Importa é a palavra. E o Paulo começou a pregar essa palavra. E o Paulo começou a pregar esse Evangelho. Aí no versículo 20, pois coisas estranhas nos trazem aos ouvidos. Queremos, pois, saber de que vem a ser isso. Paulo, essa mensagem que você prega é tão estranha. Essa mensagem que você prega não tem lógica. Volto a falar, a Bíblia diz que a nossa fé para o mundo é loucura. Tem gente que vai nos achar estranho. Só que aí, se você continuar lendo, você vai ver, tentaram parar Paulo. Paulo, você não vai pregar mais não. Para de pregar esse negócio de Jesus, para de pregar esse negócio de ressurreição, como às vezes a pessoa quer calar a gente. Você prega, você é vitorioso, irmã. Não sou não, pastor, é que o senhor não sabe o que acontece dentro da minha casa. Só tem problema na tua casa, na casa dos outros não tem. É que o senhor não sabe, não é o problema. A Bíblia diz que aquele que não sabe governar a casa dele, não sabe fazer a obra de Deus. Eu tenho que saber governar a minha casa. A luta vai ser grande, mas o milagre vai ser maior. E quiseram calar Paulo. Quiseram parar. Aí Paulo, não prega mais, acabou. Agora, olha o que aconteceu quando quiseram parar Paulo. Vamos voltar, continuando aqui. Atos 17. Olha o que acontecia, pessoal. Atos capítulo 17. Vamos lá. Atos capítulo 18 agora, vamos lá, versículo 5, 18:4, perdão, Atos capítulo 18, versículo 4, e todos os sábados disputava na sinagoga e convencia os judeus e quem mais? O apóstolo Paulo parou de pregar? Alguém discordou do que ele pregava. Alguém não gostou do que ele pregava. Alguém discordou. Não, Paulo, você pega umas coisas estranhas. Então eu vou parar de pregar, tá bom? Então eu não vou falar. Não, ele continuava pregando para os judeus e os gregos. Por que para os judeus e os gregos? São os que menos acreditavam. São os que mais se opunham. São aquela pessoa que mais se levanta. Agora, olha o versículo 5, que é o nosso agora. Quando Silas e Timóteo desceram a Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era quem? Então, peraí, Paulo, para, alguém está falando, Paulo, não prega mais não. Alguém está falando, Paulo, não canta mais não. Alguém está falando, Paulo, não toca mais não. Paulo, não faz visita mais não. Só que aí Paulo foi impulsionado pela palavra. A palavra te impulsiona.
Amém? A palavra de Deus, ela te tira daqui de trás e te coloca aqui na frente. A palavra de Deus. A palavra de Deus impulsionava Paulo. A palavra de Deus, ela movimentava Paulo. A pessoa que está cheia do Espírito Santo, a pessoa que tem a palavra de Deus no coração, não consegue desistir. Não consegue desanimar. Se uma porta fecha aqui, ele sabe que outra porta abre ali. Ou não abre? Se aqui não deu certo, lá vai dar certo. Se eu fiz uma entrevista hoje e não consegui, amanhã eu vou fazer outra entrevista, eu vou passar. Eu lembro de uma irmã, quando eu era pastor aqui na Zona Leste, na Vila Curuçá, essa irmã tinha feito 3 vestibulares. Ela queria prestar para ser professora, mas professora de faculdade, e ela não passou nenhum dos 3 vestibulares. Teve um dia que ela veio na igreja, pastor, acho que esse negócio não é para mim não, né? Já prestei 3 vestibulares para fazer para dar aula na faculdade, e eu não consigo passar. Esse negócio é para mim. Eu falei, que é isso, filho? Deus é contigo. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa da vida eterna. O senhor acha que eu devo fazer mais uma seletiva? Claro. Fez a 4ª, reprovado de novo. Pensei eu, ou ela não estuda, é burra demais. Pensei eu. Não falei isso para ela. Aí ela veio e falou, pastor, fui reprovado de novo. E agora? Falei, vai de novo, Deus é contigo. Aí ela foi. Na 5ª ela passou. Hoje, ela é professora. De vez em quando ela me passa uma mensagem no Facebook, pastor, lembra daquela palavra que o senhor me deu? Hoje eu estou ensinando. Hoje eu estou... Mas o que aconteceu com essa irmã? Ela foi impulsionada pela palavra. Irmão, a palavra de Deus não vai deixar você sair daqui hoje por baixo, mas você vai sair por cima. Paulo está impulsionado pela o quê? Palavra. Vamos ler novamente? Volta aqui no versículo 5, vamos lá. Quando Silas e Timóteo desceram a Macedônia, foi Paulo impulsionado pela o quê? Amém. Quer dizer, eu vou parar. A palavra de Deus fala, não para não. Deus é contigo. Não, eu vou me entregar que essa doença é mais forte. A palavra, não, essa doença não é mais forte, não. Deus é mais forte. Não, eu vou largar esse emprego porque não dá mais. E eu vou desistir de tudo. Aí a palavra de Deus, não desiste. Eu estou contigo. Amém. Quer dizer, eu tenho um problema na família. Eu tenho um problema. Esse problema não está. É no ministério, é na família, é na vida de alguém. Para mim não tem mais jeito. Aí a Bíblia diz: vai, crê no Senhor, será salvo tu e tua casa. A palavra quando a gente vê alguém dentro da nossa casa, pastor, esse aqui dentro de casa não tem mais jeito, não. Essa daqui, acabou. Não tem mais jeito, não. Uma irmã uma vez chegou para mim e falou, pastor, vou trazer meu marido para o senhor fazer uma oração. O senhor faz? Claro, pode trazer, eu vou fazer uma oração. Mas o coração dele é duro, mas pode trazer. Aí ela trouxe o marido dela. Puxa, que vergonha. Quando ela chegou, o marido dela quietinho assistiu a reunião, segunda vez na igreja. De repente ela chegou na frente do altar. Pastor, ora por essa peste aqui. Sério? E eu olhei para a irmã assim. Falei, irmã, não oro por peste não. Não, ora aqui, isso aqui não tem. Aí eu falei, aí o marido, não falou nada. Eu falei, irmão, eu vou orar pela sua vida e o senhor vai ser um grande homem de Deus. Eu vou orar e Deus vai fazer uma obra, tá bom? O senhor é a imagem e semelhança de Deus. Ele olhou para mim e não falou nada. Peguei e fiz uma oração. Passou um tempo, esse irmão virou obreiro da igreja. Mas era peste para a irmã. Não era. Não chega aqui falando que vai orar, não chega aqui apresentando ninguém com peste que eu não vou orar mais não. Hein? Mas voltando para a palavra te impulsiona. Amém? O que fez Davi enfrentar o gigante? O que fez Davi não ter medo de Golias? O que fez Davi não ter medo? A palavra. Quer dizer, voltando para a mensagem, Paulo está debaixo da ordem de quem? De Deus. Aí, ainda no capítulo 18 de Atos, olha o versículo 9, pessoal, 18, 9. Olha o que a Bíblia fala. E disse o Senhor em visão a Paulo, não temas, mas fala e não que? Diga glória a Deus, acabou. Quer dizer, alguém colocou, Paulo, nós vamos te matar, Paulo, nós vamos te prender de novo. Aí Deus apareceu, Paulo, não temas, não te cales, mas o quê? Fala. Mas não estão acreditando, mas prega. Mas não estão dando crédito para pregar, mas prega, Paulo. E se você ler o capítulo 18 e capítulo 19, quantas vidas se converteram na pregação de Paulo? Muita gente vai se converter na tua pregação. Amém? Muita gente vai te converter na palavra que Deus... Mas voltando, a palavra te impulsiona. Amém, igreja? A palavra não deixa a gente... eu estou com febre, hoje eu não vou para a igreja não, porque eu estou com febre. Eu preciso ir. Por quê? Porque Mateus 11, 28 diz, vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. A palavra te impulsiona. Mas quando você não tem a palavra, quando você não está debaixo da ordem, qualquer coisa te para. Qualquer coisa te desanima, te entristece.
Pastor Jaime já fala isso aqui, e é verdade. Às vezes alguém chega e fala assim, pastor, você pode fazer uma oração? Eu estou com câncer. Mas às vezes aquele pastor também está com câncer. Ou tem alguém da família dele também com câncer. Mas ele ora. Por que ele ora, pastor? Porque o pastor não crê, ele não prega a vida dele, ele prega o evangelho. Ele prega a palavra. Amém? Outra ordem que Deus deu. Vamos para Josué capítulo 1. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Josué capítulo 1. Você quer ver? Outra ordem que Deus deu. Não saia daqui fora da ordem de Deus, não. Josué capítulo 1. O versículo 1 também. Josué capítulo 1, no versículo 1. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou a quem, irmão? Isso aqui é uma ordem, pessoal. O Josué está triste, Moisés morreu. Quem é Moisés? Moisés era o pastor dele. Moisés foi aquele que conduziu Josué 40 anos no deserto. Moisés foi aquele que a Bíblia diz que a roupa não envelheceu durante 40 anos, o sapato não furou durante 40 anos. Quando Moisés falava com a rocha, quero água, saía a água da rocha. Quando Moisés orava a Deus, a Bíblia diz que Deus colocou uma nuvem de dia, uma labareda de fogo para dirigir o povo. Moisés é isso. De repente Moisés morreu. O que Josué fez? Desanimou, entristeceu. Aí a palavra de Deus diz, ô Josué, Moisés, meu servo, é morto. Amém? Agora levanta-te e passa o Jordão, tu e todo esse povo. Isso aqui, Deus está dizendo, ô Josué, você quer se levantar? Josué, vamos se levantar? Não, Deus, isso aqui Deus não está perguntando, Deus está dando uma ordem, levanta. E Deus falou, é agora, amém? Você quer ver? Volta aqui ó, no versículo 2, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois o quê? Agora. Senhor, amanhã, hoje eu não estou legal, o luto, Senhor, deixa eu... Não, agora, isso aqui é uma ordem. Irmão, tua vitória tem dia e hora para acontecer. Agora, Josué, agora. Josué podia falar, não, eu não estou com cabeça hoje. Aconteceu tanta coisa. Não é isso, agora. Aí Deus falou com ele aqui no versículo 5, ó, ninguém susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo, não te deixarei. Amém? Será que Deus mudou, irmão? Será que o Deus de Josué é outro? Será que o tempo é... Malaquias 3,6. Eu, o Senhor? Não, pastor, mas isso aí na época de Josué, né, pastor? Hoje é diferente. Deus não muda, irmão. Eu costumo falar, hoje a Bíblia tem a Bíblia no monitor, tem a Bíblia no celular, tem a Bíblia em vários lugares, não é verdade? Mas a palavra vai continuar o quê? Eu sou meio antigo, eu ainda gosto assim. Esse dia uma irmã olhou para mim e falou, pastor, posso te dar uma Bíblia? Eu falei, não, quero não. Não, vou te dar. Eu falei, não, eu gosto. Sua Bíblia aí. Aqui eu fui pegar a Bíblia e uma folha saiu. De vez em quando eu vou procurar. Esse dia eu fui procurar Números 13, aí eu não achei. Falei, eita, sumiu. Estava lá perto do livro de Naum. Deixa eu colocar no lugar certo, depois eu não acho. Mas é essa que eu gosto. Mas o que eu quero passar? Pastor, eu tô acompanhando a Bíblia no celular. A maravilha, está acompanhando no celular, não está? A palavra não é a mesma? Não importa se está no papel, no monitor, no celular. A palavra é a mesma. Pode passar o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, como Deus falou que era com Josué, Deus é contigo, irmão. Na hora que você está num aperto, irmão, na hora que você está numa luta, na hora que parece que você não vai vencer, lembra dessa palavra. O Senhor disse que está comigo. O Senhor disse que Ele não vai me deixar. Então ele está falando do Josué, como eu fui com Moisés. Aí não dá tempo, mas como que Deus foi com Moisés? Rapaz, Moisés andava, Deus andava com ele. Teve um dia, eu acho isso aqui tremendo. Um dia esse povo que andava com Moisés tirou a paciência de Deus. Deus falou, Moisés, eu não vou mais andar com esse povo não. Esse povo está tirando minha paciência. Eu não vou mais andar não. Mas faz o seguinte, Moisés, para cumprir a minha palavra, eu vou mandar um anjo. O anjo vai guiar vocês até a terra prometida, mas eu não vou mais não. E o Moisés ficou quieto. No outro dia de manhã chegou, era dia de continuar a viagem. A Bíblia Sagrada diz que o anjo apareceu, estava lá, o anjo estava posto ali perto. O povo já estava de pé. E Moisés não saía de dentro da casa dele, está dentro da tenda. Aí o anjo estava lá, aí Deus falou, Moisés, o anjo já está aí, o povo está pronto, está fazendo aí dentro ainda. Aí Moisés falou com Deus, o senhor falou que hoje o senhor não ia com a gente. Não vou não, mas o meu anjo está aí. Moisés falou,
Ó, não desprezando o anjo, mas eu gosto de andar com o Senhor. Até hoje eu andei contigo. Sabe o que Moisés falou? Se o Senhor não for comigo, não me faça sair daqui. Se o Senhor não for comigo, não me faça dar um passo sem o Senhor comigo. Sabe o que Deus falou? Então eu vou contigo. Por isso que quando Moisés subiu no monte, que desceu, o rosto dele fazia o quê? Resplandecia. Quem anda com Deus, o rosto brilha. Por favor, já falei isso aqui, eu não sou contra não, passar maquiagem não, pelo amor de Deus. Passa, blush, pó, sei lá o que mais passa, mas muita coisa, passa. Mas o que te deixa bonito é a presença do Senhor. Ou não é? O coração alegre formazeia o rosto. Então, voltando para a mensagem, Deus foi com Moisés. Só que Deus, ele dá mais uma instrução para Josué. Vamos lá, versículo 8 agora, terminando, já estou terminando, pessoal. Versículo 8. Olha o que Deus fala. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está o quê? Josué, medita nessa palavra dia e noite. Mas medita, obedeça. E faça tudo como nele está escrito. Se nós vivermos como está escrito, nossa vida vai ter vitória. Amém. O problema é que a gente não faz como está escrito. Medita nessa dia e noite, medita dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo, continuando, quanto nele está escrito. Amém? Então, se eu obedecer como está escrito, não é como eu acho, não, mas eu aprendi assim, eu acho que é assim. Esquece, é como está. Aí você vai ter saúde. A prosperidade vai chegar. O casamento vai ser restaurado. Aí não tem macumba que pega na tua vida. Não tem lugar ruim para você, aonde você põe a planta dos pés e Deus começa a abençoar. Mas porque você faz como está o quê? Você quer ver um exemplo? Daniel capítulo 3. É como está escrito. Daniel capítulo 3. Tem que fazer como está escrito, pessoal. Daniel capítulo 3. Vou pegar aqui. Daniel capítulo 3, vou pular aqui, versículo 11. Daniel capítulo 3, verso 11. E qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre este negócio, na província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e teus deuses não servem nem a estátua de ouro que levantaste e adoraram. Então Nabucodonosor, com a ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vos servireis aos meus deuses, nem adorareis as estátuas de ouro que levantaste? Agora, pois, estáis prontos quando ouvires o som da buzina, do pífaro da citara, da harpa e do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, para vos prostrares e adorardes a estátua que fiz? Bom é, mas se não adorares, serei lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, ele nos pode livrar, e nos livrará do forno do fogo ardente e da tua mão. Decreto. O rei fez um decreto: quando tocar o pandeiro, quando tocar o teclado, quando tocar a bateria, olha, aonde você estiver, dobra o joelho e adora o meu Deus. Dobra o joelho e adora a estátua. De repente, aumenta um pouquinho o joelho. O teclado tocou. Aí era para todo mundo fazer assim, Sadraque, todo mundo se ajoelhou. Sadraque, Mesaque e Abednego ouviu o som, continuou de pé. Alguém chegou e falou: rei, o senhor não fez uma lei que quando tocasse o som, quando aparecesse uma melodia, as pessoas não tinham que se dobrar o joelho diante da sua estátua? Sim. Tem 3 jovens aí, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não adoraram, não respeitam a tua lei. Mandou chamar,
Vocês fizeram isso, vamos dizer assim, vocês estão querendo me irritar? Vocês não sabem a lei? Não sabem ler? Sabemos. Vocês não viram que quando tocar o som, vocês têm que dobrar os joelhos? Tem que dobrar. Dobra os joelhos, porque senão a fornalha está esperando. Aí o Sadraque, Mesaque e Abednego, nós não vamos dobrar os joelhos diante do seu Deus, porque nós temos o nosso. O nosso Deus, ele é poderoso. O nosso Deus, ele é o quê? Ele é grande. Eles agiram conforme a palavra. Não precisa você ir lá, não. Isaías 41:10. Está escrito o quê? Ó, Isaías 41:10. Não temas porque eu sou com quem? Não te assombres porque eu sou? Então quer dizer, Sadraque, Mesaque, Abednego, dobra o joelho. Vou dobrar. Por quê? Eu sou de Deus, né? Mas dá que Deus falha. Não. Ele não temeu. Eles fizeram conforme está o quê? Escrito. Eles fizeram conforme Deus mandou pela palavra. Não vou temer. É a mesma coisa, quando chega uma doença, chega um problema, não temas, irmão. Deus está contigo. Se você temer, Deus não vai poder operar. Se você temer, você não vai ter a força de Deus na tua vida. Se você temer, você não vai ter a ajuda de Deus. Não temas. O Daniel também não temeu. Daniel, a cova dos leões está ali, hein, Daniel? Daniel, é só você renunciar, é só você parar de dobrar o joelho, Daniel. E tudo, Daniel falou, não, eu vou continuar orando. Até que Daniel caiu na cova, mas quando ele caiu na cova, o anjo do Senhor já estava lá. Amado, o anjo do Senhor já está na tua vida. Já está na tua casa, meu irmão. Sadraque, Mesaque, Abednego, dobra o joelho. Não vamos dobrar, vamos ler novamente? Vamos voltar aqui para o 17. 3,17. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, e que nos pode livrar, nos livrar do forno de fogo e da ardente mão do rei. Olha o 18, irmão. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Mas o Sadraque, mas peraí, e se Deus não livrar? Se ele não livrar, nós não vamos adorar o seu Deus. Se ele não livrar, nós vamos continuar sendo crentes. Se Deus não livrar, nós vamos continuar adorando. Amém? Isso é que é ser crente de verdade. Lembra daquele louvor? Me ajuda a cantar aí, Júlia. Se Deus fizer, ele é o quê? Ele é Deus. Se não fizer, ele é o quê? Ele é Deus. Se a porta abrir, ele é o quê? Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, o que ele é? Ele é Deus. Se curado for, ele é o quê? Ele é Deus. Se tudo deu certo, ele é Deus. Mas se não der, continua. Se Deus fizer, ele é o quê? Se não fizer, o que ele é? Ele é Deus. Se a porta abrir, o que é? Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se curado for, ele é o quê? Se tudo deu certo, ele é Deus. Mas se não der, continua. Você pode dar um glória a Deus bem forte aí? Amém? Sadraque, Mesaque e Abednego estão falando. Se Deus livrar a gente, glória a Deus. Se não livrar, glória a Deus. Se Deus livrar, porque está escrito aqui, vamos lá, 17 e 18. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, que nos pode livrar, ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, Sadraque, Deus pode livrar, pode ou não pode? Ele pode, ele é poderoso. Mas se não livrar, continuo sendo do Senhor. Isso é servir a Deus. Isso é se colocar na mão do Senhor. E se não, fica sabendo, ó rei, não serviremos a teus deuses, nem adoraremos. Não adianta, rei, não vamos adorar. Se Deus quiser que a gente morra dentro do fogo, a gente morre, mas a gente não adora. Aí entra aquela palavra: eu nunca vi um justo desamparado, nem a descendência mendigar o pão. Quando você honra a Deus, Deus te honra. Quando você vive a fé, vive a palavra, Deus te cerca. Amém? Aí eles entraram, vamos lá, continuando aqui, vamos lá, olha o versículo agora, 24. Então o rei Nabucodonosor espantou e se levantou depressa, e falou e disse aos capitões: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram: ó rei, é verdade. 25, respondeu e disse: eu porém vejo 4 homens soltos, que ainda passeando dentro do fogo, e nada de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante a quem?
Peraí, nós jogamos quantos homens lá dentro? 3, e não estão amarrados? E por que tem 4 andando? E por que tem 4 que está passeando no meio da fornalha? O que Deus falou para Josué? Eu nunca te desampararei, não é? Josué 1,5, eu nunca te deixarei, não desampararei. Mas não mandamos 3? Mandaram. E o quarto? E o quarto parece um anjo. E o quarto, ele é diferente. Amado, você nem sabe o Deus que está andando contigo, ele é poderoso. Ele é grande. Aí tem mais, olha aqui, no 26 agora. E então chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo e ajuntaram os satrapas, os prefeitos, os capitães do rei, contemplando esses homens, e viram que o fogo não tinha poder sobre os seus corpos. Acabou. Mas não queimou? Não. A pele não enrugou? Não. Não queimou? Não queimou nada. Porque o fogo não teve poder? Não. Essa doença não vai ter poder no teu corpo, irmão. Amém? Essa depressão não tem poder. Mas o médico falou que eu tenho. Não tenho nada, irmão. Tem nada. Viva a palavra de Deus, irmão. Viva o evangelho. Ele vai te honrar. Mas a gente vive mais pela razão. Não, o médico falou que eu vou depender desse remédio a vida inteira. Não, começa a lutar. Deus, eu sou do Senhor. Deus, o Senhor é comigo. A tua vida vai mudar, irmão. Olha aqui, não teve nem um só cabelo da sua cabeça tinha o quê? Não queimou o cabelo, não? Também não. Vamos lá, continuando, vamos lá. Nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado entre eles. Eu falava aqui essa semana, não sei se você já fez como eu, você faz aquela fogueira, joga aquela batata doce na fogueira, aí aquela batata assa dentro da fogueira, aí daqui a pouco você pega aquela batata com a mão toda suja, moleque, né? Mão toda suja e come aquela batata. Graças a Deus que Deus dá livramento. Mas aí você entra para dentro de casa, você está na frente da fogueira, quando você entra, a mãe fala, vai tomar banho, mas eu nem estou sujo, mãe. Um cheiro de fumaça terrível. Esse cara estava dentro da fornalha e não tinha cheiro. Amém? Mas tem mais, você quer ver? Vamos lá. As suas capas mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Mas que negócio é esse, pastor? Salmo 29. Terminando agora eu termino mesmo. Salmo 29. Isso aqui é para nós, pessoal. Salmo 29. O que o Senhor fala aqui no Salmo 29? Salmo 29, versículo 7. Salmo 29, verso 7. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. Deus tinha falado, Josué, sou contigo, não te deixarei, não desampararei. Josué, se você fizer conforme está escrito na minha palavra, conforme está escrito, eu sou Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram conforme estava escrito. Deus foi com eles. Viva conforme está escrito, sua vida muda. Eita, minha Bíblia está caindo tudo, mas viva conforme está escrito, sua vida muda. Amém? Você é vencedor. Davi foi para cima do gigante. Não vou vencer, por quê? Porque Deus é comigo. Venceu. A mulher do fluxo de sangue tinha uma hemorragia de 12 anos, ouviu falar de Jesus, não, deixa eu tocar na roupa dele, eu serei curado. Foi lá e tocou. Lá na frente, o apóstolo Paulo pegou pedaço da roupa dele e mandou levar para os enfermos eram curados. Por que está fazendo isso, Paulo? Porque está escrito, na roupa de Jesus tem poder, e aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e ainda maiores. Agora tem gente dentro da igreja, no altar da igreja, que não vive como está escrito, irmão. A dificuldade. Pastor, para esse problema não tem jeito. Tem. Amado, estou terminando aqui. Há uma ordem de vitória sobre a tua vida. Há uma ordem de prosperidade sobre a tua vida. Ainda que a doença, mas pastor, a doença chegou. Sim, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu sou contigo. Amém? Você pode aplaudir bem forte o nome de Jesus. Aplauda bem forte o nome de Jesus. Fique de pé, por favor. Quero orar com você. Oh, aleluia. Fique de pé. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele veio o